Boa noite, irmãos. Se alguém não pegou o cálice, fica lá na porta, viu? Os elementos. No altar de adoração, seja sempre. Deixou a sua glória morrer. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Senhor. Deixou a sua Tá aqui. O Matheus, o Guilherme e o Felipe tá aqui. Só falta como me perder. Mas aqui eu tenho que vencer. Nova Jerusalém, falta pouco pra viver. Ao invés de espiar você, Deus revelou
Saudamos a amada igreja na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus nos dá a oportunidade nesse dia do Senhor de mais uma vez estarmos reunidos presencialmente e também estarmos reunidos espiritualmente com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ainda estamos aí no contexto da pandemia e medidas de prevenção estão estabelecidas em nosso município para podermos conter este mal. Então pedimos que a igreja esteja observando com muita atenção as medidas, de prevenção, o distanciamento social, evitarmos aglomeração e assim respeitarmos o decreto municipal imposto pelo nosso governo para que assim possamos estar lidando com esta pandemia ainda presente. Bem, meus amados, nesta oportunidade nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Você que é membro da igreja, que está em plena comunhão, ou membro de outra igreja que está conosco, deve estar pegando o seu cálice ali na portaria, para que você assim venha participar deste momento litúrgico, quando então estaremos tomando parte na mesa da comunhão. Convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e passe um instante na presença do Senhor. Vamos invocar a presença dEle para que a sua graça benfazeja possa estar se manifestando de forma copiosa sobre a vida de todos nós nesta noite. Ó Deus, aqui estamos e invocamos a Tua presença. A Tua palavra diz que se nós invocarmos o Senhor há de nos anunciar coisas grandes e maravilhosas que não conhecemos. Ó Deus, a Tua palavra diz também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cremos, ó Pai, no que a Tua palavra diz. Por isso aqui estamos, ó Deus, para buscarmos o Senhor, a Tua face, e assim sermos povo do Senhor neste tempo, nos humilhando, orando e nos convertendo dos nossos maus caminhos. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus misericordioso, longânimo e compassivo, que ouve a oração do teu povo e que perdoa os seus pecados e promete sarar a sua terra. Por isso, ó Pai, nós aqui nos encontramos como povo do Senhor, para tomarmos parte na mesa da comunhão, observando e obedecendo aquilo que o teu Filho amado Jesus deixou à sua igreja, na pessoa dos seus apóstolos, de que deveríamos sempre relembrar o sacrifício do teu Filho amado, que é prova do teu amor para conosco, a fim de que possamos renovar a nossa aliança que o Senhor firmou conosco, selada com o sangue do teu Filho amado Jesus. A ti consagramos este culto, rogamos que o teu Espírito Santo, que está entre nós, ele possa na liberdade, na sua soberania, como Deus triuno, está agindo entre nós e cumprindo o teu propósito de conduzir-nos a glorificarmos e a honrarmos o teu nome esta noite. E assim, ó Deus, enchendo o nosso coração da viva esperança da nova Jerusalém, de que nós estaremos para sempre com o Senhor, em razão daquilo que o teu Filho amado Jesus fez por nós, em cumprimento àquilo que o Senhor havia estabelecido, pois ele obedeceu o Senhor indo até a morte e morte de cruz, e a sua obra foi perfeita, agradável aos teus olhos, satisfez plenamente a tua justiça. Por isso podemos celebrar nesta noite a salvação, o perdão dos nossos pecados e a certeza do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, a plena convicção de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome esta noite. Assim fazemos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé e cantemos com muita convicção o hino de número 297. Este hino é um hino que fala-nos justamente da esperança que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme nós ouvimos da parte do Senhor no nosso último encontro, que o amanhã para o crente não é por dias melhores, mas é pela eternidade com o nosso Deus.
Então nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Nós aguardamos a nova Jerusalém. É promessa do Senhor para nós. E este hino então nos diz, né, sobre esta convicção que eu e você devemos ter. No momento glorioso em que Jesus vier com poder e glória para consumar os séculos. E assim está cumprindo o seu propósito de estar estabelecendo a sua vitória para sempre. E aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador estarão celebrando com o Senhor de forma plena, na sua plenitude, esta comunhão maravilhosa. Então vamos louvar ao Senhor cantando este belo hino que fala-nos acerca da volta de Jesus, quando lá do céu descendo. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu pois sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu bem, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Igreja, ainda em pé, vamos fazer a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. O profeta Isaías, o seu livro é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, em razão dele ser o profeta que mais fala acerca de profecias relacionadas à vinda do Messias, a morte e também a ressurreição de Jesus Cristo, a obra redentora. Então, no capítulo 53, temos aqui profeticamente Isaías descrevendo o sofrimento vicário, substitutivo, que Jesus haveria de sofrer por amor a nós, para nos dar a salvação. Essa sua profecia já se cumpriu. Jesus já esteve entre nós, já foi à morte de cruz, já derramou o seu sangue, já foi sepultado, já ressurgiu dentre os mortos, já foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, aguardando o momento glorioso em que ele virá para buscar a sua igreja. E então, nas últimas partes deste capítulo 53, eu gostaria de lermos em uma só voz, do versículo 10 ao verso de número 12, do capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, verso 10, 11 e 12. Leiamos todos juntos em uma só voz. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Podeis sentar. Bem, meus amados, nós somos frutos do penoso trabalho que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou. Quando Ele se esvaziou da sua glória, se vestiu de pele humana, tomou sobre si os nossos pecados, sentiu as consequências que os pecados trazem sobre a nossa vida, inclusive a última consequência, o salário do pecado, que é a morte. Pois ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. E assim ele satisfez plenamente a justiça do Senhor. Então, hoje aqui estamos para celebrar a Santa Ceia, que é nada mais nós relembrarmos este trabalho penoso que o Senhor Jesus realizou para a salvação da humanidade. E conforme o texto diz, para justificar muitos. Isso significa que a obra de Jesus, ela é eficiente e eficaz para salvar todos, mas não salvará todos, mas a muitos. Por quê? Porque é dado ao homem a oportunidade de crer ou não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bem, meus amados, conforme lemos em Isaías, Isaías está profetizando algo que Jesus haveria de realizar, e Jesus já realizou. Esta profecia já se cumpriu. Portanto, Cristo cumpriu a sua missão. Nele fomos justificados e santificados. E agora o que aguardamos? Ser glorificados na Nova Jerusalém, conforme os ouvimos no louvor, no prelúdio do nosso culto desta noite. Enquanto Ele não vem, celebramos a nossa esperança nele, de termos na consumação dos séculos a plenitude da nossa salvação. Enquanto Ele não vem, e nós não fomos a Ele pela morte física, aqui estamos neste mundo vivendo como peregrinos, certos da nossa vitória em Cristo Jesus sobre o poder do pecado. Portanto, meus amados, ao tomarmos parte na mesa da comunhão, somos desafiados a nos santificarmos, a renovarmos a nossa fé e a nossa esperança nele, sendo fiéis até o fim. Nesse pit stop, recarregaremos então as nossas baterias espirituais e vamos seguir pela fé a nossa jornada, porque os dias são maus, os dias e os tempos são difíceis, mas a palavra do Senhor nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pensando nisto, quero lembrar a você das palavras de Jesus, quando naquela quinta-feira à noite, quando ele sairia daquele momento e horas depois, ele seria traído por Judas, seria preso, julgado, condenado e conduzido à crucificação. Jesus então, tomando os elementos comuns da refeição judaica, tomando do pão, tomando do vinho, fez deles símbolo da sua obra penosa em favor da nossa salvação. O pão simboliza o seu corpo que foi pregado na cruz, o cálice simboliza o seu sangue que foi vertido na cruz. O alto preço que ele pagou foram os meus e os seus pecados que levaram o nosso Senhor Jesus à cruz. Portanto, meu amado, não devemos viver em pecado, porque se o crente vive em pecado, ele está negando a sua fé em Jesus. Ele está crucificando novamente a Cristo, como que banalizando a obra do seu Senhor e Salvador. Então este momento é um momento de quebrantamento, é um momento de
avaliarmos a nossa vida. E conforme diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, para que não venha trazer juízo sobre si. Então não vamos banalizar a ceia, mas vamos fazer dela um momento especial de nós renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. Então eu convido você a curvar a sua fronte mais uma vez, fechar os seus olhos e colocar-se na presença do Senhor, pedindo a Ele perdão pelos seus pecados. Se a sua vida espiritual não está daquele jeito que você sabe que a palavra de Deus requer de você, esse é o momento que Deus te dá, que a misericórdia de Deus te dá, que a graça do Senhor te concede, para que você venha renovar a sua fé e o seu compromisso com Jesus. Relembrando aquilo que você fez, com temor e tremor diante do Senhor, naquele dia da sua pública profissão de fé, quando você confirmou a sua fé diante dos homens, crendo que aqueles que confessam a Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus os confessa diante do Pai. Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, porque a Tua graça, a Tua maravilhosa graça, a Tua graça que é melhor do que a vida, a Tua graça que nos basta, a Tua graça salvadora se manifestou a nós através do Teu Filho amado Jesus. O Senhor nos amou mesmo sendo nós ainda pecadores. E somos gratos porque esta Tua graça me alcançou e alcançou muitos que aqui estão. Ó Deus, que a Tua graça continue a alcançar muitos ainda. Se há alguém que está conosco que ainda não firmou um compromisso sério e verdadeiro com o Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa convencer este coração do pecado, da justiça e do juízo, para que assim, ó Pai, possam de fato crer no Senhor Jesus e confirmar esta fé em Jesus, professando-a diante dos homens e tomando parte da mesa da comunhão, de poder celebrar neste momento de renovação da aliança contigo, a nossa vitória, já selada e confirmada pelo Teu Espírito Santo, que em nós habita. Clamamos, ó Pai, por aqueles que aqui estão, que já firmaram esse compromisso com o Senhor, que vão comer do pão, vão beber do cálice, símbolos do Teu corpo e do Teu sangue, corpo que foi crucificado, sangue que foi derramado na cruz. Ó Deus, que neste momento o Teu Espírito Santo possa trazer o genuíno e verdadeiro quebrantamento, para que assim, ó Pai, possamos estar, ó Deus, renovando o nosso compromisso contigo, e não jogando fora esta oportunidade que a Tua graça nos dá, de recomeçarmos a nossa caminhada com o Senhor, tomando o caminho da santificação, enquanto ainda não fomos glorificados. Pois a Tua palavra diz que temos que desenvolver a nossa salvação. A Tua palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, ó Pai, traga o temor que é devido a nós diante do Senhor, para que possamos conduzir a nossa vida e o nosso compromisso com o Senhor com muita seriedade, honrando a aliança que o Senhor firmou conosco através do Teu Filho amado Jesus. A Ti consagramos estes elementos, e que agora, ao tomar parte deles, possamos mais uma vez professar publicamente a nossa fé no Senhor, possamos mais uma vez renovarmos a nossa aliança contigo, e assim alimentarmos a nossa fé, para que ela permaneça viva e sejamos perseverantes na carreira cristã que nos está proposta, mantendo o nosso olhar fito no nosso Senhor e Salvador, consumador da nossa fé. E assim, ó Pai, nos desembaraçarmos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia, para que assim possamos seguir no centro da Tua vontade, honrando e glorificando o Teu nome, sendo fiéis até a morte. É no nome de Jesus que assim oramos. E Te agradecemos pelo perdão dos pecados e por este momento singular e maravilhoso para o alimento espiritual da Tua igreja. Amém. Tomemos dos elementos e dele participemos.
Mantemos em atitude de oração enquanto o conjunto se posiciona e nos conduz a adorarmos o nosso Senhor e Salvador e celebrarmos a nossa vitória que temos em Cristo Jesus. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre Satanás, o arqui-inimigo das nossas vidas. Vitória essa que nos dá esperança e certeza de que não estamos caminhando para o caos, mas estamos caminhando para o novo céu e para a nova terra, conforme a palavra do Senhor nos anuncia. Boa noite, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé e cantando a música Maranata. És a minha luz.
uma vez nós encontramos na tua casa para bendizer o teu santo nome. Amém, Senhor. Apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de participar da mesa do Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor deu teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Amém. Ó Deus, que nós possamos cada dia mais rever os nossos conceitos, as nossas vidas e viver uma vida na presença e na dependência do Amém, Senhor. Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Sustente-nos, ó Deus. Que nós possamos viver o que cantamos. Que nós Amém, possamos Pai. realmente pedir a tua volta, Pai. Amém, Mas Senhor. para que isso aconteça, nós precisamos preparar, estar na tua presença, viver uma vida na presença e de acordo com a tua vontade, Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de viver mais um dia, de estar na tua casa e de cultuar e bendizer o teu santo nome. Tudo isso nós rogamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Temos alguns avisos a passar para a igreja, né? Temos aí o nosso Camupupa, que vai acontecer dentro deste contexto da pandemia, aqui mesmo na igreja, nas noites de quinta, sexta e sábado, dia 5 até o dia 7 de agosto. As inscrições encerram hoje, então jovens e adolescentes, faça a sua inscrição com Ana Júlia e Daniel, né? Então ainda hoje, porque precisamos saber o número de pessoas. Teremos como preletores Zé Oliveira, ministro de louvor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Sorocaba, São Paulo. Houve uma mudança aí deste preletor, porque era um pastor de Cuiabá e não vai ser mais possível. No dia 6 será o pastor Eli Barbosa, da Igreja Presbiteriana de Manaus. E no dia 7, presencialmente, estará o pastor Emerson de Arruda, que é o da Igreja da Congregação Presbiterial Luz e Vida, em Rondonópolis, e é o presidente do nosso presbitério. Então possamos estar orando por este trabalho, cujo tema é missão dada é missão cumprida. Então que possamos orar e que os nossos jovens e adolescentes valorizem este trabalho que sem dúvida vai ser bênção para a vida espiritual de vocês. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Bem, quero lembrar você também que os dízimos e ofertas da igreja são recolhidos dominicalmente no gasofilácio que está na entrada. Lembrando você, de você estar fazendo isto e assim sendo fiel ao Senhor no cumprimento dos seus deveres com relação a ser membro da nossa igreja. Bem, as crianças podem nesse momento se dirigir lá para o pátio, onde terão a continuidade do culto ao Senhor, na sua linguagem. Convido a igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus agora na Epístola de Tiago, capítulo 5. Epístola de Tiago, capítulo 5. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, quero mais uma vez saudar aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aqueles que estão nos acompanhando neste momento pelo Facebook e outros que porventura vão nos acompanhar posteriormente pelo YouTube. A nossa alegria de poder ter sempre vocês conosco alegra muito o nosso coração. E o nosso desejo é que você esteja com a sua vida firmada em Cristo Jesus, seguindo na plena certeza e convicção do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, do paraíso, do seio de Abraão, da casa do Pai, que é prometida a nós, como razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 5, faremos a leitura do versículo 7 ao versículo de número 11. Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao versículo de número 11. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que farei deste texto. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência
os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém, igreja? Oremos. Deus, estamos diante da Tua palavra e o nosso coração transborda de alegria, porque sabemos que o Senhor fala através da mesma, pela ação do Teu Espírito que está entre nós. Louvado seja o Teu nome. E que assim, ó Pai, essa Tua palavra possa cumprir o seu propósito nesta noite, de salvar e edificar vidas que aqui estão e aquelas que haverão de estão nos acompanhando pelas redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nestes últimos dias, Deus tem falado conosco em pôr nele somente a nossa esperança, e assim nos desprendermos de tudo como fonte de esperança que não seja o nosso Deus. Vimos no Salmo 42, e ali fomos admoestados a admoestar a nossa alma a não se abater com as dificuldades da jornada neste mundo, mas a esperar em Deus. No Salmo 40, observamos o testemunho de Davi, quando este se via num contexto de dificuldade para seguir a sua jornada, e ao clamar a Deus o seu socorro, esperou confiantemente, com paciência, o agir de Deus de forma favorável para com a sua vida. E Deus então o livrou daquele atoleiro, colocando os seus pés na rocha, para que ele pudesse firmar os seus passos, continuando a seguir a sua jornada. No Salmo 30, vimos que o amanhã para o crente não é por dias melhores neste mundo, mas pela eternidade com Deus. Hoje desejo, à luz do texto de Tiago, capítulo 5, neste verso 7 ao verso 11 que lemos, trazer-lhe com mais ênfase o princípio de esperar em Deus com paciência, tendo sempre no coração aquilo que nós cantamos, o anseio pela volta de Cristo. Foi isso que nós cantamos? Anseio a vinda do Senhor, a volta do Senhor. O apóstolo Paulo, inclusive, no final da sua vida, escrevendo a Timóteo, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Pois Tiago diz no verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque vamos analisá-lo com profundidade. Pois ele diz, sede, pois, irmãos, no versículo 7, pacientes, estabelecendo como limite de ser paciente, o que ele diz? Até o dia da vinda do Senhor. Então, meus amados, é preciso ter paciência, pois o tempo do Senhor não é o nosso tempo, o jeito do Senhor não é o nosso jeito de lidar com as coisas, de lidar com as nações, de lidar com as nações ímpias, com Satanás, com os inimigos de nossa alma. O jeito do Senhor é diferente do nosso. E você observar o texto, por 5 vezes, Tiago usa nesse texto, verso 7 ao verso 11, do capítulo 5 da sua epístola, termos que indicam ter paciência. Pacientes e paciência. Quero lembrá-lo que paciência é saber esperar sem desesperar. Então, a palavra do Senhor está nos exortando a estarmos sendo pacientes até o dia da volta do Senhor, sem perdermos a esperança que temos em Cristo Jesus. Entendo, meu amado, que este tema ele se torna muito relevante nos nossos dias. Primeiro, por conta do contexto que estamos, que é o contexto de pandemia. Sinal de que estamos entrando no princípio das dores, em razão do cumprimento das Escrituras, conforme os relatos nos evangelhos, principalmente os sermões proféticos que Jesus traz acerca da sua segunda vinda.
Segundo, porque este contexto aponta para o desfecho da história da humanidade que se dará com a consumação dos séculos, isto é, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mencionada por Tiago no nosso texto em destaque. Pois a sua exortação é para sermos pacientes até a vinda do Senhor. Veja, meu amado, que é uma exortação enfática, pois a faz por 2 vezes. Se você observar aí no texto, no versículo 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E aí, novamente, no versículo 8, ele repete: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Bem, os sinais estão aí. Só não vê quem não quer ver. Apontando para esse momento glorioso, que deve ser desejado, conforme nós cantamos, pela igreja do Senhor, como a noiva deseja o momento da celebração das bodas. Porém, muita coisa ainda que terá a acontecer. Conforme diz o ditado, muita água ainda terá que passar debaixo da ponte, até que Cristo venha buscar a sua noiva, a sua igreja. Além do tempo de espera, que exige paciência, muitas dificuldades, obstáculos terão que ser encarados e superados com perseverança, sem negar a fé, o compromisso com o Senhor, o qual também requer paciência em esperar e suportar o tempo de sofrimento, que virá com mais intensidade do que antes, o qual devemos lembrar que não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, conforme diz Paulo em Romanos 8. Então, meus amados, podemos dizer que já estamos começando a viver os últimos dias, que segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, serão tempos difíceis. Jovens, adolescentes que aqui estão, geração mais nova, preparem-se. Se já estamos vivendo tempos difíceis, os próximos anos que virão serão mais difíceis. Portanto, eis a razão de Tiago nos admoestar 2 vezes a sermos pacientes até a vinda do Senhor. Como Tiago na sua carta, ele é muito prático no que diz. Ele então usa no texto 3 exemplos de paciência, para que saibamos lidar com a nossa jornada neste mundo, até a vinda do Senhor. E eu quero então analisar estes 3 exemplos que Tiago nos traz, para que sejamos pacientes. Então, o primeiro exemplo de paciência que Tiago traz é a paciência do lavrador, a paciência do agricultor. Veja o que diz o verso 7, na segunda parte. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Neste primeiro exemplo, a paciência está relacionada a quê? A espera do que se aguarda. Assim como o lavrador que prepara a terra, que lança a semente e aguarda a chuva para que possa colher os frutos, assim também nós devemos com diligência cuidar do solo do nosso coração, semeando nele a boa semente da palavra. Devemos esperar dependendo da chuva, da graça de Deus em Cristo Jesus, para colhermos o fruto da salvação e os galardões. Em razão da nossa obediência em fazer a sua vontade, servindo o seu reino, sendo testemunhas fiéis de Jesus, até o momento da colheita. As primeiras chuvas já vieram, a graça do Senhor já se derramou sobre nós, a salvação está oportunizada a todos, e as últimas chuvas virão, que é o momento no qual o fruto vai amadurecer e vai produzir com abundância, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier fazer a colheita na sua seara, colhendo as almas que foram salvas para a glória do Senhor Jesus. Portanto, meu amado, este é o primeiro exemplo de paciência do lavrador.
E é interessante que o lavrador, por mais que ele prepare a terra, por mais que ele lance a melhor semente, é necessário que a chuva venha. E para mim, meus amados, não tem uma manifestação da natureza mais perfeita para ilustrar a nossa dependência do Criador, de Deus, do que a chuva. Nós sabemos disso, como é difícil viver uma época sem chuva. Ainda mais quando a estiagem se alonga. A nossa região centro-oeste do Mato Grosso, Goiás, tem sofrido muito com as estiagens. Por mais que o agricultor plante, põe adubo, prepare a terra, tudo perfeito, mas se não vier a chuva no tempo certo, na medida certa, nada produzirá. Assim também, meu amado, é a obra da graça. A salvação é obra de Deus na nossa vida. Ele tem que derramar as primeiras e as últimas chuvas, senão não teremos a colheita da salvação. Portanto, meu amado, sejamos pacientes, sabendo que o Senhor está agindo com a sua graça. E as primeiras chuvas já vieram. Jesus já veio a primeira vez. E as últimas chuvas virão. Ele virá a segunda vez. Para poder então colher os frutos da sua graça em nosso coração. Mas veja, meus amados, que Tiago, ele nos dá outro exemplo de paciência. Está no verso de número 10, que é a paciência dos profetas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento. No sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. No segundo exemplo, a paciência está aqui relacionada a quê? A suportar o sofrimento enquanto se aguarda o que espera. Quem foram os profetas? Foram homens que andaram com Deus, foram homens que ouviram a voz de Deus, foram homens que falaram em nome do Senhor, da parte do Senhor, mas que passaram por grandes aflições, que pagaram o preço de viverem a mensagem que anunciavam da parte do Senhor. Eles trilharam o caminho estreito das provas e foram pacientes. Vamos ver alguns exemplos? O profeta Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel. No momento de perseguição, no momento difícil, ele pensou que só ele tinha sobrevivido, pois conforme ele disse para o Senhor, mataram todos os teus profetas, e muitos profetas foram mortos. Mas Deus falou para Elias, não, ainda há 7.000, que não dobraram diante de Baal, que estão vivos, preservados. O fato, meu amado, é que Elias foi o grande servo, profeta do fogo, não passou pela morte, mas ele desejou a morte, e Deus então o surpreende, não permitindo que ele passe pela morte, mas ele sofreu. A prova disso é que quando Deus orienta ele a chamar o seu sucessor, o profeta Eliseu, e então foi anunciado que Deus ia tomar Eliseu, e todos os profetas, os alunos dos profetas, os discípulos, todo mundo sabia, e Elias falava, eu vou para a cidade tal, e falava, Eliseu, fica aí que eu vou, e Eliseu, não, eu vou com o Senhor, eu vou com o Senhor, eu vou com o Senhor. E aí, num dado momento, Elias pergunta para Eliseu, o que tu queres? Aí ele falou, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E aí o que Elias disse para Eliseu? Dura coisa me pedistes, todavia se me vires ser tomado de ti, tal sucederá contigo. Por que será que Elias disse para Eliseu, dura coisa me pedistes? Porque Elias, viver a porção do Espírito Santo que ele viveu como profeta, foi muito sofrimento, muita luta. Imagine o dobro desta unção. Seria muito mais luta, muito mais sofrimento, mais dificuldades que ele haveria de enfrentar. O profeta Isaías não foi ouvido pelo seu povo, e é interessante que Deus, quando chama, fala, olha, você vai falar à casa de Israel para um povo que não vai te ouvir. Que ministério mais frustrado de Isaías, falar para um povo que não ia ouvir. Então para que falar para esse povo que não vai ouvir? Mas foi essa a ordem de Deus. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Quando o Senhor lhe perguntou. E ele vai. E o que aconteceu com Isaías? Isaías não foi ouvido pelo seu povo e ainda foi cerrado ao meio.
Profeta Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Profeta Daniel sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. João Batista foi decapitado. Quando você, meu amado, estiver enfrentando sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus, pois as pessoas que andaram com Deus, como você, também passaram por aflições. O que disse Jesus em uma das suas bem-aventuranças? Lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 11 e 12. Bem-aventurados, felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Por isso confirma Tiago o que diz a respeito dos profetas, daqueles que seguem o seu exemplo de paciência, no versículo 11 do nosso texto, na parte A. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. O apóstolo Paulo também nos lembra, ao escrever a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 12, que a fé em Jesus traz o preço da perseguição. Pois Paulo diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E um dos sinais dos últimos dias, meu amado, apontando para a volta de Cristo, é a intensificação da perseguição contra a igreja de Cristo em todas as esferas. A desconstrução de conceitos e valores do patriarcado judaico-cristãos, tão evidente no nosso tempo, atacando a família dentro dos moldes bíblicos, está levando o mundo a se levantar contra o cristianismo, evidenciando que a perseguição intensa à igreja está às portas em todo o mundo. Ainda mais, que leis estão sendo aprovadas na maioria das nações, afrontando a palavra de Deus. Mas é preciso lembrarmos de tudo isso, que tudo isso é cumprimento das Escrituras. A aparente derrota da igreja é a derrota final de tudo que se opõe a Deus. Segundo Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 11, falando acerca da abertura do quinto selo, é dito, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que a palavra de Deus está dizendo? Meu amado, tem um número de cristãos que ainda vão ser martirizados por causa do Evangelho. Seja paciente em meio ao sofrimento em razão da sua fé. Deus não nos priva de aflições, mas Ele nos sustenta nas aflições. Há uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, que a vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa sustentá-lo. Se Deus te levar a um sofrimento, como Ele levou muitos por causa da sua fé, a mesma graça vai te sustentar no meio daquele sofrimento. A nossa paciência em tempos de prova é, sem sombra de dúvida, um poderoso testemunho do Evangelho para aqueles que estão em nossa volta. Lembra de Paulo e Silas, presos no cárcere lá em Filipos? Quando cantavam e oravam mesmo acorrentados e feridos, trouxe conversão do carcereiro e toda a sua família.
Lembra dos cristãos do primeiro século levados ao Coliseu para serem atração de diversão dos romanos ao serem entregues às bestas feras? O testemunho que deixaram ao serem martirizados, ao derramar o seu sangue no Coliseu. Diz a história que muitos se converteram em razão da maneira que eles enfrentavam a morte. O apóstolo Paulo nos lembra da importância de termos a palavra de Deus presente em nosso coração para esse tempo. Igreja, preste atenção, chegou o tempo de nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, como nunca jamais guardamos. Paulo diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paciência e consolação é o que a igreja vai precisar nos últimos tempos. E nós vamos ter isto no conhecimento profundo das Escrituras. É o que Paulo disse em Romanos 15:4. Isto é, quanto mais conhecemos as Escrituras, mais paciência e consolo teremos de Deus em nossas tribulações como igreja, que em muito aumentarão à medida que a volta de Cristo se aproxima. Mas Tiago nos traz outro exemplo de paciência. Está no verso 11, a parte B. A paciência de Jó, tão conhecida de nós, né? Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Bem, meu amado, no terceiro exemplo, a paciência está relacionada a permanecer firme na fé, em meio às tempestades da vida que estamos sujeitos a passar no mar deste mundo. Estamos numa tempestade destas, que é a pandemia. Na verdade, não podemos perseverar a não ser que haja provas em nossa vida. Por quê? Porque não há vitória sem luta. Não há picos sem vales. Se queremos a bênção, temos de estar preparados para carregar o fardo e entrar nessa guerra. Todos conhecemos muito bem a história de Jó. As circunstâncias em que ele se encontrou estavam contra ele. Os amigos estavam também contra ele. A esposa estava contra ele. Satanás, como sempre, também estava contra ele. Ele chega a pensar que Deus também estava contra ele. E mesmo assim, Jó perseverou. Deu prova de que a sua comunhão com o seu Deus estava em muito acima de qualquer situação. Deixou seu testemunho de ser um homem que amava a Deus acima de tudo. Acima dos seus bens, acima da sua família, acima da sua própria vida. Reverendo Hernando Dias Lopes, falando sobre Jó, ele fala que Jó derrubou todas as teses de Satanás. Lembra lá que Satanás falou com Deus? Não, o teu servo te serve porque ele tem tudo. Tira tudo dele, você vai ver se ele não vai te negar. Então todas as teses de acusação de Satanás contra Jó caíram por terra. Por quê? Porque Jó foi paciente e perseverou em servir o seu Deus, acima de tudo. Por isso ele pôde prostrar-se diante de um luto trágico na sua casa, diante de 10 caixões, e dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, meu amado, esperou pacientemente no Senhor, e Deus o honrou. Ele não explicou nada para Jó. Mas apesar de Jó não conhecer os porquês de Deus, ele pôde conhecer o caráter do seu Deus. O que ele disse é notável. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vejam, meu amado, que a maior bênção que Jó recebeu não foi a saúde de volta, não foi as riquezas de volta, mas um conhecimento mais profundo do seu Deus. E é justamente isto, a essência da vida eterna, conforme Jesus declarou em sua oração sacerdotal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes.
Concluindo, notem que Tiago traz junto à sua admoestação de sermos pacientes até a vinda do Senhor, uma outra exortação no verso 8. Ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Trata-se aqui de uma exortação preventiva e não remediativa, preparando-nos para passarmos os últimos dias, sendo fiéis ao Senhor, mostrando que a nossa firmeza em perseverar, sem negar, sem apostatar da fé, como os profetas de Jó, é fruto de um coração fortalecido na palavra, tomado por ela como a boa terra, recebendo a melhor das sementes, evidenciando no final frutos que permaneçam para sempre. O fato, meu amado, é que lutas maiores ainda virão. Perseguições, afrontas, juízos de Deus na terra virão, tempestades, mas a orientação de Deus para o seu povo é esta: sede pacientes e fortalecei o vosso coração até o dia da volta do Senhor que está próxima. Sendo, portanto, admoestados por esta palavra, devemos o quê? Ser peregrinos neste mundo, pacientes na jornada que segue até a vinda do Senhor, conscientes de que é uma jornada cheia de provas. Como agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem o nosso Deus aqui, e quando formos ser recebidos na glória eterna. Como profetas, devemos viver e falar da palavra de Deus, mesmo no meio do sofrimento, da perseguição, pois conforme disse Paulo à igreja de Filipos, capítulo 1, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada sejais intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Como Jó, devemos esperar para que o Senhor complete o seu propósito gracioso em nós e através de nós, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às perdas, sabendo, conforme disse Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aguardemos pacientemente, com expectativa no coração, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo pelas Escrituras que as suas profecias a este respeito estão todas se cumprindo. Conforme Tiago nos lembra, o dia da vinda do nosso Senhor se aproxima. O momento da consumação dos séculos. Então, meus irmãos, com perseverança, com paciência, esperemos, suportando o que ainda virá, pois muitas águas ainda passarão debaixo da ponte. O que implica em muitas provas, muitas lutas, muitas perseguições, muitas tribulações, mas tendo o Senhor conosco. O Espírito Santo Consolador, conforme já vimos, mesmo que o choro dure a noite toda, o amanhecer eterno será de alegria. E a celebração com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será eterna. Não esqueça, meu amado, o que Jesus disse, e viva a sua fé nele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ele já foi e já preparou. Só falta agora voltar. E eu voltarei, estarei convosco, e vocês estarão comigo para sempre. Ah, meus amados, a nossa vitória nele é certa, garantida e eterna. Portanto, estejamos vivendo
o que Tiago nos propõe. Sede pacientes até o dia da volta do Senhor. Amém, igreja? Vamos colocar em pé e vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele use de misericórdia para com as nossas vidas, para que de fato nós venhamos a estar vivendo o Evangelho, jamais negando o Evangelho. Que nenhuma perseguição, nenhum sofrimento por causa da nossa fé possa abater o nosso coração, possa nos levar a negar Jesus. Que possamos saber que quando Deus traz juízo à terra, às nações, nós estamos na terra como igreja e vamos sofrer esse juízo junto com as nações. Lembra do profeta Elias? Ele profetizou 3 anos e 6 meses sem chuva em Israel. E ele viveu aquele sofrimento. Deus mandou ele para a beira de um riacho de Querute, e lá ele bebia da água, os corvos o serviam carne, depois a água secou, e Deus levou ele para a casa de uma viúva, que tinha um pouquinho de farinha para fazer a última refeição para ela e para o filho. E Deus, com fidelidade, sustentou o seu servo quando ele visitava Israel com juízo. Creia, meu amado, este é o mesmo Deus que está agindo hoje. Ele é o mesmo Deus que sustenta o seu povo quando ele visita a terra com juízo. Como ele preservou a vida de Elias, livrando de Jezabel e Acabe, bem como também sustentando ele com um riacho e de forma milagrosa com garçons, corvos, servindo ele carne. E também uma viúva com um pouquinho de farinha. E jamais faltou farinha na casa daquela viúva. O milagre todo dia acontecia. Este é o nosso Deus. Portanto, sede pacientes até a volta do Senhor, porque a nossa vitória é certa. Ó Deus, obrigado por esta palavra tão oportuna para este tempo. Quando vemos, ó Pai, que o amanhã de dias melhores é bem cinzento, é bem incerto. Quando olhamos para a política mundial, vemos como o mundo está na contramão da Tua palavra. Vemos que o mundo está ficando maduro para a manifestação do anticristo. Vemos, ó Pai, que o mundo, apesar de estar aparentemente fora do controle dos homens, não está fora do Teu controle. Porque o Senhor está cumprindo e conduzindo a Tua palavra soberanamente para que tudo se cumpra. E a Tua palavra nos traz demonstrações como esta, de sermos pacientes, como os profetas, como o agricultor e como Jó, sabendo lidar com cada momento da nossa jornada, sabendo que a nossa esperança, o amanhã para nós, não é por dias melhores, mas o amanhã para nós é a eternidade contigo. Ó Deus, que possamos ser como aquele cristão que deu o seu testemunho lá no Oriente Médio, dizendo que não tinha medo da morte, nem dos ataques, da violência, da perseguição, porque ele estava certo que cada manhã de um novo dia, se ele estava vivo, é porque o Senhor estava com ele. E ele tinha a convicção de que, ao surgir o novo dia, se porventura ele não estivesse com vida, em razão de algum ataque, ele estaria com o Senhor. Ó Deus, que tenhamos essa mesma convicção, que possamos viver na expectativa da volta do Teu Filho amado Jesus. E assim, ó Pai, com paciência, aguardarmos as últimas chuvas, o momento final, para termos a colheita da eternidade na sua plenitude. Com a volta do Teu Filho amado Jesus com poder e glória, assim como o relâmpago que reluz do oriente ao ocidente. E assim todo olho verá, todo joelho vai se dobrar, e toda boca vai confessar que o Senhor é o Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador. E a Tua igreja estará celebrando as bodas do Cordeiro para todo sempre. Ó Deus, aumente a nossa fé, para que possamos viver, não naquilo que vemos, mas em função daquilo que cremos. E assim não venhamos viver tristes, abatidos, na alma, no coração, mas venhamos celebrar todos os dias a salvação que temos em Cristo Jesus, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. É no nome do Senhor Jesus que assim oramos. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o poder e as consolações do Espírito Santo, o Consolador que está comigo e com você, e com todo o povo de Deus espalhado
pela face da terra, te conduza a viver com paciência, como agricultor, como Jó e como os profetas, servindo ao Senhor com fidelidade, até o dia em que o Senhor há de tomá-lo para si. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma semana abençoada e viva cada dia com paciência, esperando no Senhor, porque o que você tem em Cristo Jesus está garantido, a nossa vitória é certa. Tenha todos uma semana abençoada em nome de Jesus. E você que nos acompanhou pelas redes sociais, da mesma forma, esteja seguindo a sua carreira cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sendo pacientes até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.